pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do Infocast e para quem ainda não me conhece, meu nome é Mayara. O tema desse terceiro episódio é bem legal e tenho certeza que irá ajudar quem está em processo de recolocação no mercado. A gente vai falar como ir bem em uma entrevista de emprego. E além disso, quais são as principais perguntas feitas pelo recrutador durante o processo de uma entrevista. E para ter esse papo, convidamos a Michele Crovinel, supervisora de RH do InfoJobs. Michele, obrigada por aceitar o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar e contar um pouco mais sobre o seu trabalho aqui no InfoJobs. Oi, pessoal, tudo bem? Mayara, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando de um assunto tão importante que eu gosto muito e com certeza vai ajudar muitas pessoas a tirar dúvidas sobre o processo seletivo. Falando um pouquinho de mim, Mayara, eu atuo no RH há 15 anos, tanto com implantação quanto reestruturação do Departamento de Recursos Humanos e já atuei em diversos segmentos também. Hoje no InfoJobs, eu sou responsável pelo RH de uma forma generalista. Então, eu atuo com as frentes relacionadas à gestão de pessoas, que é atração e seleção de talentos, DHO, que seria o desenvolvimento humano organizacional, que contempla treinamento, desenvolvimento, também com endomarketing, diversidade, inclusão, cultura e clima, Mayara. Michele, então começando, o que é preciso para um candidato se destacar em uma entrevista de emprego? Olha, Mayara, realmente algumas coisas são bem básicas, mas eu tenho que confessar que elas deixam de ser feitas pelos candidatos, sabe? Isso acaba atrapalhando o desempenho na entrevista. Então, para se destacar e ter um bom desempenho em uma entrevista, eu vou dar basicamente 2 dicas para quem está nos ouvindo, e realmente são dicas que vai ajudar muito se elas forem bem empregadas. Então, a primeira dica que eu tenho para falar, Mayara, é que o candidato ele tenha lido as principais informações da vaga que foi divulgada. Quando eu digo ler as principais informações, seriam realmente ir lá, olhar a vaga que você se candidatou, ver a descrição, o que é solicitado, se tem o nome da empresa, porque tem empresas que deixam o nome em aberto e tem empresas que não. Se o nome da empresa estiver em aberto, é muito importante entender para qual empresa você está fazendo o processo seletivo. Por quê? Chegar em uma entrevista de emprego e não saber as informações básicas pode parecer 2 coisas. Primeiro, falta de interesse por parte do candidato e falta de foco também. Isso não significa que o candidato ele não pode tirar dúvidas com o selecionador. Aliás, ele deve tirar as dúvidas. O processo seletivo, a entrevista, ela serve para isso. Mas ter lido as informações da vaga, saber para qual empresa você está participando do processo seletivo, isso com certeza vai deixar o candidato em posição de destaque, porque realmente pode parecer que não, mas muitas pessoas não leem as informações básicas, então com certeza isso vai deixar o candidato em posição de destaque. E a segunda dica é: ouça atentamente as perguntas que estão sendo feitas e complete se for preciso. Mas é importante suprir as necessidades das respostas sobre as perguntas que estão sendo feitas. Por quê? Geralmente o recrutador ele tem um roteiro. Ele tem algumas perguntas, Mayara, que são importantes, elas são essenciais para ajudar a definir se aquele candidato ele é aderente à vaga ou não. Ou seja, se ele tem o perfil solicitado. Eu mesmo já passei por situações em que o candidato ele estava tão ansioso, nervoso, que ele não prestava atenção nas perguntas. E ele me respondia o que era importante na visão dele, ele ressaltava o que para ele era importante falar. Nem sempre é o que o recrutador precisa saber. Então eu tive que voltar várias vezes na mesma pergunta para levantar as informações que eram necessárias para aquela vaga. Michele, essa pergunta eu acho que complementa muito com a sua última resposta. Em um contexto geral, em uma entrevista de emprego, quais são as principais perguntas que o recrutador faz e qual que é o intuito dessas perguntas? Certo, realmente, Mayara, vai completar muito e vai fazer muito sentido. Então, primeiro, é legal deixar claro uma informação que talvez os candidatos não saibam.
Mas, gente, o recrutador é a pessoa que mais torce pela aprovação dos candidatos. Ele quer te aprovar, não tenha dúvida, até mesmo porque esse é o trabalho dele. O trabalho dele é procurar talentos e preencher as vagas em aberto. Então, ele é uma pessoa que torce pela aprovação do candidato, não é o contrário. Então, as perguntas que são feitas não são pegadinhas, como as pessoas costumam falar. Essas perguntas, elas não são para identificar se o candidato possui as competências e habilidades necessárias para ocupar aquele cargo realmente. Então, as principais perguntas que os recrutadores fazem são, eu vou colocar 4 perguntas, que são as principais, e realmente vai completar e as pessoas vão se identificar para ficarem mais preparadas para um processo seletivo. Primeira pergunta, Mayara, qual a sua expectativa em trabalhar nessa empresa? Essa pergunta ela pode ser muito básica ou ela pode ser muito abrangente, mas o intuito dela é identificar qual a percepção do candidato quanto à empresa, entender as expectativas dele. Resumindo, entender se o candidato está convergindo para o mesmo propósito da empresa. Qual a expectativa dele em atuar nessa empresa? Qual é o ponto de vista dele? Então, é para realmente alinhar ali as expectativas iniciais. Segunda pergunta, gostaria que você fizesse uma relação entre as atividades descritas na vaga com as suas experiências profissionais. Então, realmente, nessa segunda pergunta, Mayara, tem muito relação com o que a gente já falou. O candidato que não leu a descrição da vaga, dificilmente ele vai conseguir responder essa pergunta. É aí que entra a falta de foco, a falta de interesse. Então, essa pergunta, ela é abrangente e ela é direta ao mesmo tempo. E o intuito dela é dar espaço para o candidato expor as informações que podem não estar no currículo dele. Porque se você não está preparado, desculpa só te cortando, se ele não vai preparado, um outro candidato já vai estar preparado para ter pesquisado e tudo mais, e acaba diminuindo as chances. Exatamente, acaba não deixando ele numa posição de destaque, porque realmente o recrutador ele precisa identificar o quanto esse candidato realmente ele quer a vaga, o quanto ele está interessado e empenhado, né? E realmente essa pergunta ela é abrangente, ela é direta, mas aqui o intuito é dar esse espaço para o candidato. Por quê? Às vezes a mesma atividade, Mayara, ela pode estar escrita de forma diferente. Então, uma pessoa que tem um cargo parecido com a outra pode ter descrições diferentes no currículo. Então, essa é uma oportunidade de entender qual a aderência do candidato com a vaga. É uma oportunidade que ele tem de expor minuciosamente o que ele realmente fazia. A terceira pergunta é: qual a sua disponibilidade? Essa pergunta, né, o intuito dela é para saber se o candidato ele faz alguma atividade, algum curso que se adeque com o horário de trabalho dentro da empresa, para a gente não ter nenhum problema depois. Por quê? Afinal de contas, as empresas... o que as empresas mais querem é contratar pessoas e que essas pessoas permaneçam na empresa. Por quê? Contratar, treinar, dedicar um tempo para integrar esse novo colaborador e ele sair em seguida, né, ou ele ficar pouco tempo, isso gera um custo. Então, o quanto o recrutador conseguir alinhar essa expectativa de disponibilidade dele para evitar possíveis problemas depois, vai ser essencial também para definir se aquele candidato ele é aderente a essa vaga ou não. A quarta pergunta, e geralmente é uma pergunta que é muito feita, e eu também gosto muito de fazer essa pergunta, Mayara, qual a sua maior conquista profissional ou pessoal? Essa pergunta, qual é o intuito dela? É entender um pouco sobre a trajetória do candidato, ou algo que é muito importante para ele. A resposta, ela não necessariamente precisa ser um grande case de sucesso no âmbito profissional. Pode ser uma conquista pessoal, pode ser o término de um curso, de uma graduação, pode ser um casamento, algo que a pessoa almejava muito, filhos, enfim, né? Então, pode ser uma conquista pessoal.
Enfim, algo que reflete realmente uma satisfação genuína no candidato. Legal, Michele. E complementando essas perguntas também, existem algumas perguntas, assim, que acho que é dúvida da maioria dos candidatos, né? A gente fez uma pesquisa com os nossos seguidores e separamos algumas dessas perguntas que eles possuem ou um certo receio ou não sabem como respondê-las. Eu vou te falar e você me fala qual seria o melhor jeito de responder, tá? Ah, ok, que bacana. Vamos tirar as dúvidas aí para as pessoas se Vamos. candidatarem. A primeira pergunta que eu acho que tem em toda entrevista, e você me corrige se eu estiver errado. Por que devo contratar você? Olha, essa é uma pergunta, Mayara, polêmica. Uhum, Ela costuma realmente estar em diversos processos seletivos, mas eu vou te confessar uma coisa. Eu não costumo fazer muito essa pergunta. Eu uhum. prefiro identificar isso ao longo da entrevista. Mas vamos lá, eu tenho vários colegas que costumam fazer essa pergunta e para eles é bem importante, tá? E aí, qual é o intuito dessa pergunta, né? É indicar a motivação que o candidato tem em trabalhar na empresa de uma forma menos impactante. Mas não sei se essa é uma pergunta feita por muitos recrutadores, acredito que Uhum. sim, enfim. Mas vamos lá, o que responder? Por que devo contratar você? Aí eu tenho duas situações. Para uma pessoa que ela não tem experiência profissional, tá? Então, um jovem aprendiz, um estagiário, alguém que está se candidatando para uma vaga CLT, mas ele não tem uma experiência profissional. O que responder? E se você já tem experiência profissional, como responder isso? Então, vamos lá. Se você ainda não tem experiência profissional e é o seu primeiro emprego, o que é mais indicado você dizer? Que para você, nesse momento, é essencial adquirir experiência e que você enxerga potencial nessa empresa para isso. Ou seja, você coloca a empresa numa posição de destaque. Ali o destaque é a empresa, ou seja, você identificou potencial na empresa e você está lá para aprender, é um lugar que você se sente confortável em aprender. E a segunda situação é, se você já tem experiência profissional, o ideal é dar uma resposta impactante e ser lembrado pelo recrutador. Responda falando sobre os seus resultados, falando que você deve ser contratado, pois os seus resultados devem contribuir para a empresa de forma positiva. E como fazer isso? Então, diga se você já participou de alguma implantação ou de uma mudança de sistemas ou processos, por exemplo, que você já contribuiu. Enfim, são muitos cargos e não conseguiríamos falar de todos aqui. Sim, sim. Mas pensa que dentro da sua atuação, o que você fez que contribuiu para os resultados de forma positiva na empresa. Tem sempre algo que você fez, que você participou de uma mudança, de uma implantação, que você agregou de alguma forma. Então, revisite isso e traga isso para o processo seletivo. Legal. Tá? Michele, outra pergunta. Cite um defeito e uma qualidade. Como responder essa pergunta? Olha, realmente, aí sim são perguntas que são feitas com muita recorrência. E cite um defeito e uma qualidade. A resposta para essa pergunta, o que eu posso dizer é que ela deve ser algo confortável em responder em primeiro lugar, ou seja, não comece se justificando, como se o seu defeito fosse algo irreparável e um fardo para você, Uhum. sabe? Então, não comece falando, olha, me desculpa, mas o meu defeito é X. Não. Ao falar de um defeito, diga algo que em seguida você consegue dizer que isso pode ser trabalhado. Ou seja, diga um defeito que em seguida, mesmo você diga o que está fazendo para melhorar isso. Então, vamos para um exemplo prático. Se você disser, olha, meu defeito é a dificuldade em ser organizado, mas como observei que na organização é essencial para o bom convívio no ambiente de trabalho, eu estou revendo minhas atitudes e vendo alguns conteúdos que me ajudam a como ser mais organizado, por exemplo. Ou seja, você disse um defeito, algo que realmente você identificou que você precisa melhorar, porém não é algo irreparável. Você falou, Sim. mas ao mesmo tempo você já entendeu que isso precisa ser melhorado.
E sobre a qualidade? Bom, sobre a qualidade é mais confortável falar, né? Afinal de contas, é mais fácil falar bem de nós mesmos. Mas essa é a oportunidade também de destacar algo relevante para a empresa, que tenha relação com a vaga que você está participando. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, envolvendo valores, você pode dizer que a sua qualidade é integridade. Se você vai trabalhar com atendimento, por exemplo, você pode dizer que a sua qualidade é flexibilidade. Então, não pense só em você na hora de falar a sua qualidade. É legal fazer uma relação com a vaga, que isso vai agregar para a empresa. Show. Agora essa também é um pouco difícil, que é falar sobre você. Acredito que seja uma coisa muito pessoal, né? Mas como responder isso? Quais são as diretrizes dessa resposta? Olha, eu tenho que concordar, Mayara, que realmente não é tão fácil assim falar sobre nós. Mas aqui, o recrutador, o que ele quer? Ele quer identificar o quanto você tem de autoconhecimento, o quanto você se conhece, né? Então, não precisa falar desde o dia que você nasceu até hoje, por quantas empresas você já passou. Não, isso fica cansativo. E, logicamente, o recrutador, ele está ali, às vezes, num dia, ele entrevista diversas pessoas. Então, quanto mais você puder ser dinâmico e falar aquilo que ele realmente está pedindo, com certeza você vai ser bem lembrado pelo recrutador. Então, pense, para responder essa pergunta, pense em pontos que sejam interessantes, saber sobre alguém, como, por exemplo, mostre que, além do trabalho, você é alguém que tem outras motivações, que tem coisas que você curte muito fazer, e mostre que é uma pessoa engajada. Hoje as empresas, Mayara, elas querem pessoas que queiram estar na empresa. Isso não significa que a pessoa queira trabalhar. Querer trabalhar é só um ponto, mas querer estar ali na empresa fazendo a diferença e contribuindo. Não significa que será uma pessoa plenamente feliz o tempo todo, mas deve ser alguém que seja promotor da marca onde ela trabalha. Então, fale de você dessa forma, mostrando as motivações, o que você curte fazer, que você é uma pessoa engajada e que realmente você quer estar ali naquela empresa. Muito legal. Michele, para a gente finalizar, quarta e última pergunta. O que você tem a oferecer para a empresa? Realmente, essa pergunta é muitas vezes a pergunta final na entrevista. Então, você já conversou com o recrutador, ele já levantou os principais pontos que ele precisa saber sobre você, porque pensa que na cabeça de um recrutador, Mayara, enquanto você vai falando, enquanto o candidato vai falando, ele vai fazendo uma relação com a vaga. As perguntas que o recrutador faz não é uma pergunta sem sentido ou para ter volume de pergunta, não. Você vai respondendo e ele vai fazendo uma relação com a vaga. E aí o ponto importante do primeiro quesito que a gente falou lá em cima. Estude sobre a empresa e saiba a descrição da vaga. Mas vamos lá. Essa pode ser a pergunta final. Então, se você chegou até essa pergunta, é sinal de que é um bom candidato para ocupar a vaga, possivelmente. Sobre essa pergunta, esse é o momento de destacar os seus diferenciais. Além do que você além do que você já falou até aqui, qual é o seu diferencial? As pessoas, elas não são iguais e que bom, é assim mesmo. Os profissionais não são iguais também e isso é muito bom. Profissionais, mesmo que atuem na mesma área, cada um tem o seu modo particular de fazer as coisas, e é aí que esse diferencial entra. Para você conseguir responder essa pergunta de forma assertiva, revisite suas experiências profissionais, tudo que você já viveu, e pense qual foi o seu diferencial em cada uma das empresas que você já trabalhou. Qual era a forma com que você lidava com uma demanda que foi essencial para alcançar os resultados de forma positiva. Então, aqui é um belo momento para a gente fazer uma reflexão. E, aliás, se você é candidato, está participando de processo seletivo ou está procurando, né, vagas agora,
já faça essa reflexão, que ela é muito importante, não é tão fácil assim responder, mas ela é muito parte da sua experiência profissional. Então, revisite as suas experiências e pensa, qual foi a forma com que você lidava com uma demanda que foi essencial? Né? Ninguém vai lidar com a mesma demanda da mesma forma. Então, qual é o seu diferencial em lidar com uma situação? Então, essas seriam as minhas dicas, Mayara. Michele, obrigada por essas dicas e pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Mayara, eu que agradeço o espaço e a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento e espero que essas dicas tenham ajudado aos candidatos. E a gente fecha o terceiro episódio do Infocast. Agradeço mais uma vez a Michele e a todos os ouvintes. E se você tem sugestões de temas, não esqueça de deixar nos comentários. A sua opinião é muito importante. E não deixe de acompanhar o Infocast pelas nossas redes sociais. Obrigada e até uma próxima!